E aí, pessoal? Estou hoje aqui para abordar um assunto polêmico: o relacionamento entre arquiteto e engenheiro. Ou seja, eu vim para cutucar as feridas. Dos dois, hein? Eu tive a petulância de gravar este vídeo, pois possuo as duas formações e uma coisa eu posso afirmar: estes profissionais se desconhecem. Tem arquiteto que acha que o engenheiro só sabe fazer conta, aplicar fórmulas e coisa do tipo, não fazendo muito uso da criatividade. Em contrapartida, tem engenheiro que acha que o que o arquiteto faz é só um desenho. Lê do engano. Grosseiramente falando, trata-se de um conflito entre estética e estática, mas não é só isso. Olha só que interessante. O arquiteto, quanto mais aparece, melhor ele é. Já o engenheiro, quanto menos ele aparece, ou seja, quanto menos ele interfere na arquitetura, melhor ele é. E de certa forma, isso é verdade. Basicamente, o engenheiro deve fornecer ao cliente tudo aquilo que ele precisa na medida certa, nem mais, nem menos, com segurança e economia. Já o arquiteto deve fornecer ao cliente conforto e funcionalidade, adequadamente. Vamos falar agora um pouco mais sobre esses dois profissionais, mas separadamente. E vamos pegar exemplos extremos. Lembrando que o que será dito a partir de agora não é necessariamente sobre você, mas sim sobre alguns tipos de profissionais. A rigor, alguns engenheiros que se aventuram no desenvolvimento de projetos arquitetônicos fazem edificações onde as plantas baixas parecem mais um fluxograma. As fachadas parecem que não têm vida, sem recortes, ou seja, uma volumetria pobre e limitada. E tem também aqueles engenheiros bem frios, do tipo: engenheiro não escreve carta de amor. E infelizmente, por não entenderem praticamente nada de partido arquitetônico, quando vão desenvolver o seu trabalho, ao não enxergarem certas nuances, não viabilizam a criação arquitetônica em toda a sua fidelidade. Assim, acabam aparecendo demais, mudando demais, interferindo demais, enquanto deveriam passar despercebidos. Em situações extremas, e aí já não se trata da profissão, mas sim do perfil de cada um, desrespeita o colega de profissão, não o levando a sério e fazendo piadas, com a intenção de fazer do mesmo um motivo de chacota. Mas existem também alguns arquitetos do tipo sem noção. Só pensam na criação, como se fosse um artista pintando um quadro ou esculpindo uma escultura, e esquece completamente que no mundo real regem as leis da física. Em uma mesma edificação, fazem a planta do térreo sem pensar no superior. Fazem a planta do superior como se não existisse a planta do térreo, que ele mesmo projetou. Na cabeça dele, o engenheiro que se vire. Será isso certo? Será que todos os seus arranjos são tecnicamente possíveis? E os que são tecnicamente possíveis, será que são economicamente viáveis? Será que questões como viabilidade técnica e econômica não é algo a se considerar também desde o início, para que depois tudo não fique engessado, sem muito que se possa fazer? Certamente que sim. São questões a se pensar, sempre deixando de lado o orgulho, ainda mais por não terem embasamento suficiente para emitirem um juízo de valor, se algo é ou não possível do ponto de vista estrutural. Vejam, a grande maioria dos arquitetos não sabem calcular uma estrutura. E aí, naturalmente, precisam de um engenheiro para fazer acontecer. Quando o engenheiro calcula e chega a determinadas limitações, esse tipo de arquiteto não aceita e diz que dá sim para fazer, de que já viu em determinado local ou em determinada revista, como se o caso em questão tratasse da mesma coisa. Chega a ser engraçado. Ele não sabe, chama quem sabe. Quem sabe diz que não é possível. E ele que não sabe diz que é possível sim. Ora, por que recorreu ao engenheiro então? Vejam, visto que o projeto arquitetônico é a semente, vocês sabiam que é fundamental que o arquiteto tenha conhecimento também das características do solo, mesmo que superficialmente? Ele não precisa saber calcular nada.
Ele não precisa ter conhecimento para dimensionar as fundações, afinal de contas, para isso tem o engenheiro. Mas se ele apenas souber se o solo é bom ou ruim, ele já pode tomar sábias decisões desde o início. E isto é muito importante. Por exemplo, caso o solo seja ruim, ele pode tomar a decisão de horizontalizar a edificação, aumentando assim a área de contato com o solo e reduzir os vãos. Caso o solo seja bom, ele pode aproveitá-lo melhor, verticalizando a edificação e se fazendo valer de grandes vãos, sem calcular nada, apenas usando um conhecimento simples, mas importante para dar um start assertivo em sua criação. Afinal de contas, em determinados casos, a possibilidade ou a impossibilidade de se ter um vão de tantos metros está diretamente relacionado com a qualidade do solo. Meus amigos, não se privem disso. Este pode ser o seu diferencial. Eu sei que vocês têm muita coisa para se preocupar e para estarem sempre atualizados, mas mesmo assim, nunca se fechem a possibilidades de obter novos conhecimentos. Afinal de contas, o conhecimento não ocupa espaço. Bom, vamos voltar à vaca fria. Sabendo que o bom senso e a prudência não fazem mal a ninguém, esses profissionais devem ser ora flexíveis, ora inflexíveis, dependendo do caso em questão. Para o engenheiro, a segurança é inegociável. Já para o arquiteto, a concepção é inegociável. Às vezes, ninguém precisa ceder. Às vezes, alguém tem que ceder. E às vezes, os dois têm que ceder em prol de um bem maior, que está acima do individual, seja ele o ego, a vaidade ou até mesmo a teimosia para provar um ponto de vista. Na prática, as profissões são conflitantes, mas não deveriam ser, pois elas não devem competir e sim interagir, uma vez que uma completa a outra. O que trago aqui são reflexões para ambos os lados, para que cada um, sabendo de suas qualidades e limitações, possam se conhecer melhor, para evoluírem no que diz respeito ao interrelacionamento profissional e pessoal também. Para mostrar um exemplo de relação frutífera entre arquiteto e engenheiro, trago aqui dois grandes nomes da arquitetura e da engenharia estrutural do Brasil. O célebre arquiteto Oscar Niemeyer e o saudoso engenheiro José Carlos Susequinde, que disse que para metade do que Niemeyer projetava, ele só precisava dizer amém. Para a outra metade ele dizia, tá bom, mas precisa ser só um pouquinho mais espesso aqui. Eu finalizo esse vídeo com a certeza de que sem o engenheiro civil, muitas das grandiosas obras de arquitetura não teriam saído do papel. E agradeço aos arquitetos, pois sem o desafio imposto constantemente pelas suas revolucionárias criações, a engenharia civil não teria prosperado tanto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.